Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus repouse em cada coração aqui nesta noite. Amém? É uma alegria poder estar com os irmãos. É uma alegria poder conhecer parte do corpo de Cristo e poder adorar o Senhor juntos. É uma alegria muito grande. Em cada lugar que o Senhor nos leva, sempre somos recebidos com alegria e podemos ver o corpo de Cristo, adorando o Senhor. E faremos isso até o dia que Ele vem nos buscar para estar com Ele. E depois continuaremos adorando, com certeza. Só que com muito mais propriedade, não é? Muito bem, eu sou paranaense, sou de Cascavel. Não tem problema, sou convertido, o veneno já foi, não é? Quando eu era seminarista, uma vez foi eu e minha esposa na cidade de Guaíra, nas férias, fui pregar lá e o pastor já faleceu, naquele tempo já era idoso, ele nos apresentou dizendo assim: hoje nós temos aqui em nossa igreja um casal de Cascavel, né? Então é meio perigoso, né, isso aí. Nasci em Cascavel e depois tive o privilégio, sou de uma família de italianos, como todos naquela região. Meus pais cresceram e até muitos anos depois não existia igreja evangélica naquele local. E eu fui para o Paraguai, fui morar no Paraguai, e lá em 1978 eu conheci a Cristo. E logo depois, conhecemos a Cristo, e daí um mês fomos batizados por um pastor holandês, hoje está de volta na Holanda, já aposentado. E imediatamente Deus já nos chamou para o ministério, e aí começou a nossa peregrinação para nos preparar para o ministério. E é interessante que eu nasci, não na cidade, nasci no sítio, 60 quilômetros da cidade. E não tinha escola, a não ser até o quarto ano primário. E quem formasse o quarto ano primário, você estava formado na universidade. Era tudo que tinha ali, não tinha mais. Eu sou de uma família de 6, eu sou o quarto filho, eu fui o primeiro a ir para a escola. E fez só o quarto ano feito na roça, não é? Depois que fui para o Paraguai, lá me converti, já casado, pai de 2 filhos. Foi quando Deus nos chamou para o ministério. Aí retornei para Cascavel para poder estudar e me preparar. Então minha educação começou aos 21 anos de idade, podemos assim dizer, não é? Fui pastor no Brasil por 10 anos, onde eu tive o privilégio de revitalizar uma igreja e plantar outras. Depois fui aos Estados Unidos com a intenção apenas de fazer o mestrado e retornar, mas Deus tinha outro plano e lá ficamos por 17 anos. Depois ingressei no doutorado e comecei a trabalhar com uma missão há 15 anos atrás, chamada The Outreach Foundation. Essa missão surgiu em 1982, quando o liberalismo começou a chegar nos Estados Unidos, começaram a discutir isso. Então essa missão nasceu para poder manter os missionários em vários lugares no mundo, inclusive aqui no Brasil. E hoje nós estamos em 36 países. E hoje, em vez de uma, são 2 agências missionárias que nós temos. E eu tenho o privilégio de servir, sou responsável pelos países de língua portuguesa. Por causa das minhas intensas viagens ao Brasil e para outros países, principalmente ao Brasil, nos últimos anos estava vindo de 5 a 6 vezes para cá, passando muito tempo fora de casa. Aí sentimos que Deus estava nos enviando de volta. Então, numa parceria com o CTPI, o Centro de Treinamento para Pastores Plantadores de Igreja, em Campinas, que é fundado por um colega de turma chamado Ricardo Agreste, e também com a IPI do Brasil, com a Igreja Presbiteriana Independente, então, com uma secretaria de evangelização, nós viemos ao Brasil e aqui estamos servindo por 3 anos. Sou casado, este mês de setembro agora, completo 40 anos de casado. Temos 3 filhos e 5 netos. 2 filhos moram nos Estados Unidos, 3 netos, e o filho mais velho, por enquanto, morou 14 anos lá, voltou para ter filho, porque não queria ter filho lá,
e agora já teve os 2 filhos que queria, a última tem 6 meses de idade. Esperamos que ele não volte, pelo menos para ter um filho aqui, mas pelo jeito ele deve retornar aos Estados Unidos. Muito bem, creio que isso é o suficiente de apresentação. O intuito nosso é pregar a palavra. Gostaria que você curvasse a sua cabeça por um instante, fechasse os seus olhos, pudesse, do fundo do seu coração, levar os seus pensamentos ao Senhor, o Deus que habita em você, e dizer ao Senhor nesse momento, dizendo: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Meu coração anseia pela tua presença. Aqui vim nesta noite para te cultuar, para render-te graças, dar-te louvores. E agora, Senhor, desejo ouvir a tua voz. Fale ao meu coração. Me desafie, Senhor, a caminhar contigo. Tu conheces o meu coração. Sabe do desejo da minha alma. Portanto, eis-me aqui, ó Senhor. Derrama sobre mim. Eis-me aqui. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Gostaria de fazer com os irmãos aqui hoje à noite, não sei se já fizeram isso, mas ao ler a palavra, eu tenho percebido 2 coisas. Já falei nesta manhã e quero repetir. Uma, porque nós recebemos a palavra de Deus escrita e temos o perigo de desenvolver uma mentalidade de apenas ler a palavra, como lemos um livro qualquer, e não ouvir a palavra. Não sei se você já prestou atenção, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar em nenhum lugar, nenhum versículo na Bíblia dizendo: leia o que o Espírito tem a dizer à igreja. Mas você vai ouvir assim: ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Então eu gostaria de te desafiar nesse instante de você ouvir a palavra no seu coração, com atenção e com reverência. Ouça Deus falando contigo. Então não vou pedir que você abra a sua Bíblia. Não. O texto é muito conhecido, você vai detectar logo de início. Mas não se preocupe. Eu gostaria que você ouvisse a palavra do Senhor entrando no seu ouvido, mas você ouvindo com o coração. É uma história muito conhecida. Mas eu gostaria dela tirar algumas lições para as nossas vidas. Na verdade, não muito diferente do que ouvimos nesta manhã. Na verdade, é um passinho além daquilo que ouvimos. Mas gostaria de que você fizesse isso. Feche os seus olhos. Não permita agora que nada te disturbe. Permaneça quieto diante do Senhor, atento à voz do Espírito do Senhor. A palavra do Senhor é assim contada. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, a um pequeno vilarejo, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra.
Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é uma história conhecida, registrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 10, versículo 38 em diante. Não precisa abrir a sua Bíblia, não precisa ler, pois em casa você lê. Queria que você prestasse atenção nessa história. Duas pequenas coisas de início gostaria que você prestasse atenção. Primeiro, o que Jesus disse para as duas irmãs. Quando Marta o interrompe e questiona o fato dela estar envolvida no trabalho, a resposta de Jesus não me parece uma repreensão, mas me parece uma alerta, dizendo: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Preste atenção nisso. Você, Marta, você está preocupada com muitas coisas. E ele diz: no entanto, somente uma coisa é necessária. Você está preocupada com muitas, mas somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Isso não será tirada. Queridos, apesar desse texto, ou dessa história, desse acontecimento, ter ocorrido há mais de 2000 anos atrás, parece que ele é contemporâneo. Parece que foi escrito ontem. Quantos aqui que já não disse por esses dias, ou você já não ouviu por esses dias dizendo: puxa, já é agosto, 2015 já se foi. Puxa, isso está passando muito rápido. Já não ouviu isso? Quantos aqui não têm a impressão de que os dias se vão numa velocidade como nunca houve antes? Parece que nem amanhece direito, já está anoitecendo. E parece que os dias ficaram curtos demais, que o tempo que temos não é suficiente para que resolvemos todas as coisas, para que terminemos tudo o que temos que terminar. E mesmo nesta época da tecnologia, onde temos tudo à mão, parece que o tempo desapareceu. Quando eu comecei o meu ministério em 1987, aliás, eu comecei em 1983, mas ordenado em 1987, não tinha celular, não tinha computador. Não sou tão antigo, mas ainda a minha tese foi datilografada. Os mais novos não sabem nem o que é isso,
que é datilografar? Não existe mais essa palavra no dicionário. De uma maquinazinha Olivetti. Eu lembro até hoje que eu trabalhava até altas horas da noite, quando eu ia dormir eu ouvia aquele barulho. Tec, 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 prrr, tec, 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 prrr, né? Nos meus ouvidos. Hoje não temos mais isso. Primeira vez que eu viajei para a Europa em 1992, eu passei 45 dias na Europa sem ligar para minha esposa. Não tinha como ligar. Não tinha. E tinha mais, se eu enviasse uma carta da Europa para o Brasil, eu chegava antes que a carta. Hoje você se comunica na Europa não por segundos, por voz, mas de graça vendo quem está do outro lado. Agora à tarde falei com a minha filha lá nos Estados Unidos. Simplesmente um toquezinho, menos de 3 segundos, aparece lá e a gente conversa. Tudo simples, tudo rápido, tudo se resolve. Hoje eu posso comunicar com várias pessoas ao redor do mundo por e-mail, que na mesma hora que eu dou um clique aqui, ele já recebe lá. Muitas vezes, conversando com alguns missionários, muitas vezes eu estou no Skype e falo assim, estou te enviando um texto agora, aqui, clique, veja aí se você recebeu. Ah, acabou de chegar. Muito rápido. Mas querido, mas mesmo com tudo isso, parece que o tempo que temos não é suficiente. Parece que o tempo desaparece, foge do nosso controle. Agora, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Desde que Deus criou o mundo, e que o mundo é mundo como nós conhecemos, o ano continua tendo 365 dias, o mês 30 dias, a semana 7 dias e o dia 24 horas. Isso significa que em nenhum momento temos mais ou menos tempo. Nós sempre temos o mesmo tempo. Mas parece que o problema com o tempo não é novo. Me parece que o texto mostra muito bem isso. Que há 2000 anos atrás, nós já encontramos alguém que o tempo não era suficiente. Me parece então, e eu posso afirmar sem sombra de dúvida, que a tirania do urgente não é algo teórico, mas um fato bem real em nossas vidas. É ou não é? E sabe o que acontece? Me parece que diariamente somos cobrados, somos empurrados, desde o amanhecer ao anoitecer, pelas muitas coisas que nos esperam. É ou não é? Quem já não se sentiu assim? Sem falar que na pós-modernidade, nós somos reconhecidos pela quantidade de coisas que estamos envolvidos. Parece que o legal, parece que o indivíduo capaz, o eficaz, é aquele que tem habilidade de multitarefas, que é capaz de resolver muitas coisas ao mesmo tempo. E eu creio que eu não estou exagerando, queridos, ao dizer que esse tipo de vida que nós estamos vivendo e que nós estamos sentindo na pele, nos deixa sentindo-nos cansados, impacientes e, por que não dizer, muitas vezes irritados e até mesmo ressentidos. E sabe qual é a pior parte disso? Muitas vezes nos deixa vazios. Vazios. Um líder religioso confiou a um conselheiro dizendo: ninguém ao meu redor sabe disso, mas eu tenho trabalhado com muita irritação.
Tenho me sentido solitário, vazio, superficial, escravizado a uma agenda que nunca me dá folga. Queridos, eu sei do que estou falando. Há 15 anos, meu público são pastores. É formado de pastores. E eu tenho percebido nesses 3 anos, aqui no Brasil, pasme você ou não, cada 15 pastores, 5 pastores estão vivendo aquilo que nós chamamos de síndrome do burnout, que é uma depressão, ou melhor, não é e é, porque se você vai no médico, o médico vai tratar como depressão, vai te dar antidepressivo. E sabe o pior do que isso? Mais de 99% desses pastores têm vivido isso na pele calado. Só ele e a esposa sabem muitas vezes, porque eles têm medo de dizer à igreja e a igreja entender ou receber isso como um problema espiritual. Agora, queridos, pelo contexto do texto em que acabei de ler a vocês, eu posso afirmar que aquelas 2 irmãs, Marta e Maria, elas amavam profundamente a Jesus. Agora imagine, me acompanhe nesse raciocínio. Imagine como elas se apressavam em deixar a casa pronta para a chegada do mestre. Que naquele interim, naquele particular, já era conhecido, podemos dizer, famoso, era reconhecido como um rabino, cercado de discípulos, porque por onde ele ia e por onde ele passava, ele atraía grande multidão. Podemos dizer que não se tratava de um visitante qualquer, de um rabino qualquer, ou de um líder religioso qualquer. Não para aquelas 2 irmãs. Porque tanto Marta quanto Maria, que eram amigos pessoais de Jesus, certamente elas já sabiam que Jesus era o Messias de Israel, o verdadeiro Filho de Deus. Há tanto tempo aguardado. No entanto, antes que elas percebessem, lá estava Jesus à porta, a campainha toca, e ao abrir a porta, lá estava Jesus de braços abertos, com um sorriso enorme para cumprimentá-las. Nesse momento, Maria parou todas as suas atividades e preparativos, deixou de lado a pilha de pratos, tomou lugar aos pés de Jesus, mais próximo que pôde. As tarefas domésticas podiam esperar. O jantar também podia esperar. Ela fixou os seus olhos apenas em Jesus. Ela conseguiu se livrar de todas as suas atividades e concentrou seus ouvidos em uma única coisa: captar cada palavra dita por Jesus. Marta, no entanto, via o trabalho como não terminado e continuou as tarefas com fervor. Marta era um verdadeiro vendaval multitarefa. Movia panelas, preparava molhos, assava pães e etc. Sua agitação chegou ao ponto máximo quando ela viu que sua irmã estava na sala, assentada, sem demonstrar nenhuma preocupação com as coisas por fazer. Como podia ela fazer tudo sozinha? Finalmente, toda aquela frustração vulcânica entrou em erupção.
Marta interrompeu o ensino de Jesus com uma exasperada declaração: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo este serviço? Diz-lhe que me ajude. Queridos irmãos e irmãs, para descrever a distração de Marta com todos aqueles preparativos, preste atenção, olhe para mim. Somente Lucas, usa uma palavra na língua original que significa literalmente ser puxado de um lado para o outro. Como eu disse no início, ser arrastado por muitas coisas. E agora, vem cá, nós sabemos bem o que é isso, não sabemos? Ser puxado de um lado para o outro, até nos sentirmos como bonecos de trapo. Levantamos cedo, corremos de um lado para o outro. Mães na pós-modernidade, leva filho para a escola, busca filho na escola, leva para a academia, traz da academia, leva para o balé, traz do balé, leva para a aula de inglês, traz da aula de inglês, puxa aqui, faz comida, lava prato, lava roupa, passa. E muitas vezes é até interessante ver o que as mulheres fazem, porque o homem jamais conseguiria fazer aquilo. A mulher é capaz de passar roupa, lavar roupa, assistir televisão, falar no telefone e olhar o Facebook. É inacreditável. Mas é nesse ponto Jesus se dirige à sua amiga dizendo: Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. E então disse algo revolucionário: todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Queridos irmãos e irmãs, não há dúvidas. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, que a nossa vida, a minha e a sua, não importa o que fazemos, a nossa vida é composta ou ela é feita de escolhas. De escolhas. Desde o amanhecer ao anoitecer, fazemos muitas escolhas. Em meio às loucuras em que vivemos, precisamos ter sabedoria para discernir o que é de fato mais importante, o que é de fato mais necessário. E no contexto, ou melhor, no texto, percebemos que Maria viu o relacionamento com Jesus como a coisa mais importante de sua vida. Ela foi colocada acima de qualquer outra coisa. É verdade que as coisas estavam ali para ser feitas. Muitas coisas, muitos preparativos ainda. Mas Maria tinha uma escolha, assim como Marta tinha uma escolha. Quando Maria viu Jesus chegar em casa, quem sabe até antes do horário marcado, ela colocou o relacionamento de Jesus como a coisa mais importante. Então colocou as coisas todas de frente dela, disse: esta é mais importante e esta eu vou escolher, porque as coisas mais importantes nós não conseguimos, ou melhor, não gostamos negociá-la, porque elas são de fato importantes. E isso nunca lhe seria tirado pelo resto de sua vida, por toda a eternidade, uma escolha que ela tinha feito. As escolhas, queridos irmãos e irmãs, que fazemos em relação à essência da vida, têm implicações eternas, que vão além da nossa vã existência aqui na terra. Podemos criticar a pobre Marta por estar alvoroçada na cozinha enquanto sua irmã ouvia sentada na sala de jantar. Mas a pergunta que faço a mim mesmo e a você nessa noite é: em que medida somos diferentes de Marta? Se formos honestos, temos que admitir que nossa vida de fato é uma loucura. Levantamos cedo, vamos dormir tarde, vivemos ocupados o dia todo.
E o pior de tudo isso, se analisarmos friamente tudo o que fizemos, o que fazemos e tudo em que estamos envolvidos, vamos descobrir que todas essas coisas parece que estão voltadas para satisfazer os nossos apetites desordenados, nossos desejos insaciáveis. Não há tempo suficiente. E eu gostaria muito de poder orar mais. Como eu gostaria de ter tempo para ler mais a palavra. Senhor, como eu gostaria de ter tempo para ficar um pouquinho em silêncio, para poder observar e ouvir a tua voz. Se eu tivesse tempo, olha, eu prometo a você, eu me envolveria mais no ministério. Eu me disponibilizaria mais ao ministério. Queridos irmãos e irmãs, sempre haverá demandas disputando nosso tempo. Foi assim lá na época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, e é assim hoje. Sempre haverá incêndios para apagar. E apesar disso, sempre haverá dentro de cada um de nós um anseio por um tempo para sentarmos aos pés de Jesus e ouvi-lo atentamente. Nossa alma grita porque ela tem sede de Deus. Ela apela por nós diariamente. Ela grita, sedenta. E Jesus disse que quando você reduz a vida, a sua essência, quando você pensa em termos de tempo e de eternidade, nada disso é realmente importante. Na verdade, ele diz apenas uma coisa é essencial, uma coisa é importante, uma coisa é necessária. Somente vamos, queridos, interromper este frenesi, esta loucura, essa correria toda, quando descobrirmos que estás aos pés do Senhor e ouvi-lo atentamente, desfrutar de sua companhia, é de fato a coisa mais importante da vida. Não há outra coisa mais importante em nossa vida, enquanto aqui vivermos, do que esse tempo silencioso e reflexivo aos pés do Senhor. E Ele espera-nos ansiosamente, e assim como a nossa alma também espera ansiosamente, mas depende de mim e de você. Depende da importância que daremos a este tempo. Depende da importância que daremos ao encontrar com Ele. A presença dEle. Somente vamos separar tempo em meio à loucura da vida para estar com Ele quando descobrirmos que tudo ficará mais fácil. E que as decisões que tenho que tomar ficará mais clara. As escolhas diárias se tornam muito mais fáceis quando o relacionamento com Deus for de fato colocada como a coisa mais importante da nossa vida. Queridos, não há outra coisa. Esta é a mais importante. E eu quero dizer mais, não há outro caminho. Não há outro caminho. Ouça-me bem. Escolheremos passar um tempo silencioso e reflexivo com o Senhor diariamente, ou então viveremos sob o estresse. Faremos isso ou permitiremos que as pressões da vida nos levem ao esgotamento. E por causa dessa vida louca, há muita gente deixando psicólogos, psicanalistas mais ricos e as farmácias enriquecendo, vendendo mais antidepressivo como nunca se houve na história. Construiremos uma cerca sagrada em volta da nossa essência ou permitiremos que o frenesi humano desgaste nossas raízes espirituais e nos derrube diretamente ao chão? Maria fez sua escolha e nós precisamos fazer a nossa. Queridos irmãos e irmãs,
A regra é muito simples. O princípio é muito claro. E eu posso garantir para você uma coisa. Se você desenvolver um programa de autoalimentação a partir da palavra de Deus diariamente, durante 1 hora ou mais, e permitir ser instruído pelo Espírito Santo de Deus, sua vida sofrerá uma transformação positiva sem precedentes. Isso eu posso te garantir. Proteger e cultivar seu sistema de raízes espirituais não é uma pílula mágica que ingerida lhe dará automaticamente riqueza, saúde ou uma família perfeita. Essa proteção, porém, lhe dará acesso livre a um Deus todo sábio e todo poderoso que promete caminhar pessoalmente, lado a lado, passo a passo com você. É o Deus que promete dizendo: nunca te deixarei, nem te desampararei. Eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Queridos irmãos e irmãs, se fizermos a escolha de Maria, receberemos a recompensa de Maria. Se fizermos a escolha de Marta, receberemos a escolha de Marta. Não podemos nos desculpar dizendo que somos ocupados demais. Não há nada como separar um tempo maior para ouvir Deus e desfrutar de sua comunhão. Seja qual for o seu trabalho, separar tempo é uma escolha que somente depende da importância que você dará a ela. Se vê-la da mesma forma como Jesus a vê, e se concordar com Jesus que este tempo é a coisa mais importante, certamente não irá negociá-lo de espécie alguma. Esse tempo aos pés do Senhor trará resultado em sua vida que você sempre almejou, mas a escolha é sua. Ela é a coisa mais importante da vida, mas depende de você. Porém, com pesar no coração, a minha experiência tem mostrado que somente uma preciosa minoria neste mundo agitado e tumultuado tem procurado esta intimidade. Porém, na maioria dos casos, queridos, preste atenção, temos nos tornado um grupo de pessoas que mais parece com um estouro de uma boiada do que com um rebanho de Deus junto aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Eu espero que você descubra que a satisfação interior não é nem complicada e nem mística, mas requer algumas mudanças radicais, mudanças difíceis, mudanças não agradáveis, mudanças no seu estilo de vida. Requer mudanças essenciais nos lugares secretos de sua vida. Sem elas, contudo, a intimidade com o Todo-Poderoso permanece como um sonho distante. A sensibilidade para ouvir Deus e para discernir a sua vontade, de descobrir o que Deus está fazendo a fim de que eu me torne parceiro com Ele em seu reino e cumpra o propósito pelo qual Ele me criou e realizo a sua vontade. E descubro que na sua presença abundância de alegria e na sua destra há delícias perpetuamente. Só conseguirei quando eu compreender e quando eu forçar a mim mesmo e tomar a decisão de que estar com o Senhor vale mais do que ganhar o mundo inteiro. Que separar um tempo diariamente para ouvi-lo e desfrutar de sua presença, não há dinheiro algum que pague. Que a coisa mais importante da vida
e é a única coisa necessária, disse Jesus. Agora, querido, e o pior, que sem ela, cada um de nós fica com aquela alternativa assustadora daquele líder religioso sentindo-se solitário, vazio, superficial, escravizado a uma agenda que nunca dá folga. Por isso, eu quero desafiar você esta noite de sair daqui com um desafio enorme, mas convencido de que você iniciará uma nova etapa na sua vida, aonde a presença de Deus será mais importante para você, aonde você vai fazer a escolha e colocar como prioridade na sua agenda tumultuada, louca do seu dia a dia, aonde estar com o Senhor é de fato a coisa mais importante da vida. Gostaria de desafiar a você e quero dizer mais. Eu te garanto, em nome de Jesus, que a sua vida sofrerá transformação que você nunca poderia imaginar, mas que você sempre sonhou. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, eu sei que este povo que escolheu estar aqui nesta noite, de vir aqui para te adorar e para ouvir a tua palavra, sei que eles ouviram e foram desafiados em seu coração pelo teu Espírito a colocar o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas, a separar um tempo em meio ao frenesi da vida para estar aos teus pés, para desfrutar da tua presença, para poder te ouvir, para poder ganhar do Senhor a sabedoria e o discernimento, para poder desfrutar das suas promessas. Sairão daqui desafiados, mas sei que ao amanhecer amanhã, a rotina os espera. Então, Senhor, quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Que o teu Espírito amanhã, ao acordá-los, que antes que os seus olhos de fato se abram, que eles possam ter a impressão da tua promessa no Salmo 46, quando o Senhor aparece de braços abertos aos pés da cama, dando-nos boas-vindas à vida. Derrama sobre o teu povo da tua graça e da tua bênção para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém.